Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, direto do Bent, que é um programa idealizado aqui nessa quarentena, né? Começando aqui pelos garotos e as meninas também da Academia do Futuro, para poder entreter e colocar alguma coisa de útil para os sócios do Nippon, né? E resolvemos abrir, inclusive, o pessoal fora do Nippon, e com uma série de atividades, né? E o Direto do Bent faz parte disso. Nós temos nas quartas e sextas, né, um programa aqui relacionado com o beisebol. E na quarta-feira são entrevistas, né, e a sexta-feira, então, é um programa de variedades que nós começamos aqui com as aulas de regras básicas, para que o pessoal que não conhece o beisebol começar a aprender a gostar do beisebol, do esporte, tá? Então, falando um pouco mais aqui de como essa campanha, né, começou com a campanha Eu Amo Nippon, e foram criados aqui 4 eixos aqui para trabalhar em cima disso. Então, o primeiro eixo é um eixo educacional, que está aí na tela, né, e os próprios integrantes aqui da Academia do Futuro, que são jovens de 12, 13 a 18 anos, né, estão trabalhando e dando aula de Nihongo, olha só, né, de japonês, de Excel, de inglês e de finanças. Eu acabei ajudando, né, e está nesse eixo educacional, tá? E tem um outro eixo que é bastante interessante, que é a parte colaborativa entre os sócios, né, e ter, por exemplo, o Direto do Bem também faz parte disso, de tentar ajudar, de alguma forma, a passar os conhecimentos, né? E tem aqui a especialista, um eixo de especialistas, e isso tudo, pessoal, está aberto para quem quiser fazer, tá? Particularmente, nós estamos aí com a Ivânia, que é sommelier, e dando umas aulinhas sobre vinhos, que está muito legal isso daí, viu? Eu recomendo, está no canal, né? E foi criado também o canal da Academia do Futuro, e com todas essas aulas, e são gravadas, e estão disponíveis lá, tá? E uma outra coisa muito interessante, que isso aqui é uma coisa que eu particularmente gostaria muito de ter feito antes, né, e agora está virando realidade. Na realidade, isso aqui para mim era um sonho, de ter uma conexão entre os sócios do Nippon, tá? E tem uma corrente comercial, que basicamente é um site para o pessoal cadastrar a sua atividade profissional para ficar ali às vistas dos outros sócios. Então, se eu quero contratar alguém, algum serviço, eu vou procurar alguém que seja sócio do Nippon. Então, hoje está muito legal isso daqui. Tem aí já cadastrado, eu acho que quase 200, né, sócios já estão cadastrados, né? E também abrimos também a tal da Conexão Nippon, porque para o pessoal que quiser fazer alguma palestra, alguma apresentação, também está disponível aqui. E os jovens têm, obviamente, a parte de entretenimento, uma série de atividades bastante interessantes, né, entre os jovens, inclusive com experiência científica ali, provando algumas experiências de física, de química, é interessante. E algumas brincadeiras, né, dos desafios. Tá, então, está dentro desse contexto todo aqui, estamos nós aqui também tentando ajudar, e uma parte aqui com essa colaboração aí do Departamento de Beisebol e Softball. Então, criamos esse canalzinho ali chamado Direto do Bent, tá? E fora isso tudo aqui, deixa eu só passar para frente aqui. Aí. Isso é o que eu comentei, né? Só para colocar os horários, tá? O Direto do Bent é quarta e sexta. A aula de japonês é a segunda-feira, que é ministrada pela Lume e o Alexandre, e a aula de inglês é na terça, a Bia e a Júlia que dão, e a de Excel às quintas-feiras. Todas elas são dadas às 21 horas, tá? Então é interessante, botem aí na agenda de vocês e assistam ali essas atividades. O comercial Nippon eu já comentei, né? Tá aqui o endereço do site, nesse QR Code aqui.
é interessante também ver ali, está cadastrado todos os tipos de atividades, né? Restaurantes, alimentos, saúde, serviços, etc. Bom, a conexão, eu já comentei aqui da Ivânia, que ela tá muito legal, já tá, acho que são 3 ou 4 aulinhas já de vinhos, tá muito legal isso daqui. O canal YouTube, então todas essas atividades são gravadas, estão lá disponíveis, talvez por isso até tenha gente que não dá tempo de assistir aqui ao vivo, mas ele vai lá, vai entrar e vai assistir lá essas aulas também lá no canal, tá? Então aqui também tá uma coisa muito interessante que está disponível ali para todo mundo. Bom, falando aqui da nossa aulinha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui da Paty Hamamoto, né? Ela que é árbitra internacional, representando o Brasil aqui fora, foi para o Pan-Americano, e que foi também jogadora lá do Blue Jays na época, né? Então, Paty, se você puder se apresentar, deve ter gente nova também assistindo. Então, por favor, boa noite. Boa noite, Cazu, obrigado, Wagner, eu sou da Academia de Futuro, e sim, joguei na época do Cruzeiro, cheguei a jogar um pouquinho pelo Nippon também, que eu acompanhei essa fusão, e até fui técnica também, futebol vivo do Nippon, e depois eu acabei virando árbitro. Paty, o seu som está um pouquinho baixo, se você puder colocar próximo, tá bom. Fica melhor. Ótimo, agora melhorou. Tá bom. E sou árbitra há, nossa, vai fazer 15 anos já. Puxa vida. Faz bastante, né? Mas eu estou super empolgada. Acho que esse curso básico de regras de beisebol e softball, acho que vai desmembrando alguns pontos, e aí a gente tem essa oportunidade de conversar. Obrigado pelo convite, Carlos. Ok. Bom, tá aí, pessoal. Então, vocês já perceberam o credencial dela, quer dizer, ela como árbitra tem uma experiência muito grande, né, em softball, e nós sabemos que o beisebol e o softball são muito parecidas as regras, e aqui a Paty está aqui até para comentar sobre as diferenças, né? Eu também não conheço com muito detalhe aí as regras do softball. As regras básicas podem ser as mesmas, mas sempre tem algumas exceções, né? Então, o que nós estamos vendo nesse curso rápido aqui, né, são 3 aulas, realmente são as regras básicas e um pouquinho de estratégia que nós já vimos aí, de jogo, para que o pessoal que nunca viu o beisebol, que conhecia zero, possa pelo menos assistir e apreciar o jogo, né? E quem está entrando agora, que já tem os filhos jogando, a filha jogando, também que não conhece muito bem, serve para começar a entender melhor as regras e as estratégias, né? E para quem já conhece, sempre é interessante ver as básicas, ver o conceito, porque aí depois vai ver quais são as exceções, né? Porque o que difere, de fato, são as exceções. Então, nós já tivemos 2 aulas aqui, e eu vou seguir com isso daqui. Vamos ver hoje o que eu preparei. Eu preparei aqui, discutir algumas regras que gera polêmica, que o pessoal também acaba se confundindo, como o infield fly, o terceiro strike não dominado, não agarrado, né? E, assim, especiais mais comuns, tá? Eu vou falar também um pouco do apelo, que eu acho que é só no beisebol que tem isso, e regras de pitchers e algumas outras mais simples, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a parte aqui simples. Nós vimos na primeira aula do que era a área de... Eu acho que isso aqui dá para ver aí o mouse, não sei se... A linha de fall, né? Então, daqui, do lado de fora dessa linha, é uma área de fall, ou uma área que não vale, vamos dizer, rebatida. E aqui dentro, que é chamado da linha fair, né? É onde as batidas que são feitas aqui valem, tá? Então, vamos primeiro definir pela regra o que é uma rebatida fair e qual que é uma rebatida fall. Então, como o vídeo está meio complicado, eu tentei desenhar aqui, não dá risada do meu desenho não, viu? Então, vamos lá. O primeiro, vamos supor, essa bola aqui, rebatida, ela subiu e foi lá para o fundo e caiu do lado de fora, aqui na área fall. Então, isso aqui não tem dúvida, é fall. Quer dizer, vale aonde caiu a bola, né? Lá na frente, tá? Então, isso aqui é considerado fall. Então, não vale a rebatida, volta, é considerado um strike, né? E segue a contagem, como nós já tínhamos visto.
Bom, vamos fazer uma outra rebatida. Daqui, essa rebatida, está muito claro que foi dentro da área válida aqui, que é a área fair, ela bate aqui um pouco antes do muro ali, tá? Então, essa é uma rebatida fair. Tá? Vamos ver uma outra rebatida também longe, né? Ela foi, inclusive, fora do campo, mas veja que ela passou do lado esquerdo dessa marca da linha aqui do fall, né? Então, ela é uma rebatida fall, tá certo? Então, e é isso que diferencia. Então, tem que ter esse mastro aqui. Porque se ela tivesse entrado do lado direito, seria na área fera e seria o home run, que bateu até, inclusive, fora do estádio aqui, da linha de home run. Então, isso é uma rebatida fall, né? Essa outra primeira aqui do lado direito também é fall, e essa outra aqui do meio, que rebateu aqui dentro da área fera, então é rebatida válida, fair. Tá? Lembrando que o mastro é considerado dentro, né? Fair. O mastro é dentro. Se bate no mastro, é home run, certo? Aqui em cima. Se bate aqui embaixo, aí não, bateu no muro, ele pode voltar, né? Exato. Mas isso, então, é rebatida longe, vale aonde pinga a bola, aonde cai a bola, tá? Ou aonde o jogador pega, né? Porque pode estar ocorrendo aqui, o defensor aqui está correndo, correu e pegou a bola, ele pegando aqui fora, é fall, né? Se ele pegou dentro, é considerado fair, né? Depende. Mas se ele pega no ar, como nós já vimos, é out, né? É um fly out. Era o fall, né? Mesmo sendo fall. Bom, essas são rebatidas longas, né? Que vai para depois dessa área interna que nós chamamos de infield, ou naya em japonês, tá? Vamos ver o que acontece com as rebatidas rasteiras, ground ball. A rebatida, às vezes aqui, batendo aqui, a bola pode bater aqui, voltar na grama, volta, faz essas curvas todas, né? E vamos supor que a bola parou aqui. Essa rebatida, o que é? É fair ou é fall? Porque ela começou aqui do lado fall, entrou, voltou. Essa rebatida, pessoal, é fair, tá? E muita gente tem dúvidas sobre isso, mas o que define para essas rebatidas rasteiras, que a bola pingou antes, então, dessa linha, vamos dizer aqui da base, né? Aqui do lado esquerdo, aqui, a terceira base, define, então, esse ponto de onde que passou a bola. Né? Se a bola aqui passou nesse ponto aqui, ela passou do lado de dentro, na área fair. Então, essa rebatida é considerado fair. Tá? Então, ela pode ter caminhado aqui pelo lado fall, mas ela voltou e entrou antes da base. Esse é o ponto importante. Tá? Vamos ver um outro lado aqui. Olha essa bola aqui. Vamos supor que ela rebateu, pingou aqui, desviou, pingou do lado de fora, tentou e voltou, bateu aqui no canto da grama e entrou para a área fair aqui. Essa rebatida dessa bola é fair ou é fall? Lembra que eu falei que o marco é a base, tá? Aqui na primeira base é esse ponto aqui. No ponto da primeira base, a bola passou aonde? Passou do lado fair ou do lado fall? Ela passou do lado fall, do lado de fora. Depois ela entrou, mas não interessa. O que interessa é onde ela passou aqui na base. Então, essa bola é considerado fall. Tá? Então, isso o pessoal às vezes confunde, porque depende realmente. Agora, aonde a bola passa é o que interessa, né? No ponto da linha. E também aonde a bola para, né? Vamos supor que essa bola parou aqui. Aí não tem dúvida que é fall, tá? E se ou onde a bola parou, ou aonde algum jogador ele pegou a bola. Por exemplo, essa bola aqui, se o jogador da primeira base ele tentou pegar, encostou na bola aqui na área fair, então a bola é fair. Certo? Se ele encostou aqui, então é fall. Tá? Então essa é a parte importante aqui da regra. Vou colocar mais uma aqui. Isso daqui ela veio para cá, né? Bateu aqui e entrou aqui dentro do campo, mas ele passou pelo lado de fora nessa altura, que é o marco aqui da terceira base. Então, também é fall. Tá? Então, são regras relativamente simples, mas que o pessoal tem dúvida, ok? Bom, eu comentei o seguinte,
Uma rebatida dessa que vai direto para fora é um home run. E nós já explicamos o que é home run. A pessoa vai dar a volta em todas as bases e completa o ponto, né? E se a bola chegar aqui, bateu aqui e pulou para fora? Vamos desenhar isso aqui. Isso, aqui. Ó. A bola veio, vamos supor que pingou, daqui subiu e foi para fora do campo. Não tem como a defesa pegar mais essa bola, porque a bola está fora de jogo, já está fora do campo. Então, o que acontece? Aqui, pessoal, é regra, tá? Como não tem mais como pegar, e normalmente numa rebatida dessa, o rebatedor conseguiria 2 bases. Então, toda bola que bate e cai para fora do campo, né, na área fair, é considerado 2 bases. Então, a pessoa ganha 2 bases, tá? Obviamente, se tiver corredores nas outras bases, eles também vão avançar 2 bases, ok? Então, isso aqui é chamado de two base, né? E o japonês fala two base, certo? Tá claro isso aqui, pessoal? Então, isso aqui é uma regra relativamente simples, mas que é importante para que o pessoal entenda essa história do que é fall, o que é fair, tá? E caso eu só complementaria também aquela bola que bate já na área na área fora, né, na área externa, e depois ela sai. Ela é fair ainda. Por exemplo, essa linha aqui, olha aqui, ó. Essa linha aqui, daqui ela bateu e veio parar aqui. Ela é fair. Fair porque ela passou pela parte de dentro nesse ponto, né? Ou essa outra aqui, essa caiu fora, mas se tivesse pingado dentro e depois caiu para fora, é fair. É onde ela pinga. O que vale é onde ela pinga. E no caso das bolas rasteiras, é onde ela passa na base. E se passou em cima da base, é fair. A base é considerado fair, é dentro de campo. Tá? Boa observação, Paty. Até a questão da base, às vezes vai uma bola que passa, aí o árbitro do principal que tem que dar uma olhada, se a bola passa por cima da base, mas ele entende que seja uma bola que passou por cima da base, então essa base está dentro, ainda que esteja por cima, ela pode ser considerada fair. Claro, claro. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso do softball, que na primeira... por exemplo, essa base aqui, com certeza ela está dentro do campo. Aliás, ela é feita assim. Isso. No softball, na primeira base, tem uma segunda base aqui do lado de fora, né? Isso. Então, se passa em cima dessa segunda base, é considerado fall mesmo. É considerado fall. Ela Claro. só existe para jogadas forçadas na primeira base. Depois é como ela se não existisse. Ok. Deixa eu dar um abraço aqui para o Carlão Hamamoto, que tô vendo a imagem dele aqui. Carlão, um grande abraço aí, viu? Pai. É o pai da Paty. Ok, deixa eu passar aqui para frente. Bom, essas são as regras simples. Vamos falar agora das regras especiais mais comuns, né? E que a gente pode discutir. Eu não tenho uma imagem aqui, mas nós aprendemos nas aulas anteriores, primeiro, o rebatedor com 3 strikes, ele é out, ele é eliminado, tá? Eliminado pelo strike out, que é o aliás, quem for fazer quem quer ser anotadora, não precisa ser anotadora. Quem vai assistir na TV, então vai aparecer esse SO, que significa strike out, que é eliminado por 3 strikes. Por outro lado, se o rebatedor recebe 4 bolas, né? Bolas são aquelas bolas fora da zona de strike, ele ganha a base gratuitamente, ou ganha a base por bola, que é chamado de BB, que é base por bolas. Ou walk, que é andar, né, em inglês, que ele ganha base andando, né? 4 bolas, tá? Então tem a forma de ser out aqui pelo strike out, e ganha a primeira base sem rebater, porque o pitcher jogou 4 bolas fora da zona de strike. E só para lembrar, quer dizer, nós já falamos também do fly out, quer dizer, a bola subindo, né? Por exemplo, ele bate uma bola, mesmo sendo fall. A bola subiu, o catcher viu que está em cima da cabeça dele, ele foi lá e pegou a bola, então já é out, o rebatedor. Tá? Então essa é a regra que nós já vimos. Eu estou dizendo isso porque existe um tipo de rebatida, que é uma rebatida de raspão, né? Quer dizer, pegou no bastão de raspão e o catcher pegou a bola, tá certo?
Peraí, mas se bateu no bastão, subiu e o catch pegou, é out. Agora, nesse caso, ele é out. Então, não é, pessoal. Aqui, a gente chama de tip, né? Ele só deu uma triscada no bastão e o catch pegou a bola. E se pegou a bola, é considerado strike, né? E se não pegou, né? Porque desviou um pouquinho, bateu na luva do catch, mas caiu, é foul, normal. Certo, Paty? Acho que a Paty, essa é uma das dúvidas também que a Paty até iria fazer questão de comentar. Isso, porque acho que até uma questão, até existe o que seria o fall tip, né? O fall tip, ele, e às vezes tem um pouco de confusão, que sim, seria uma bola que seria direta, essa é rápida, ou aquela bola que sobe só um pouquinho, tipo, menos que a cabeça do batedor, e que o catcher pode pegar com facilidade essa bola. Então, isso também seria um fall tip. Criar um strike não é um foul ball, porque se fosse um foul ball e foi um fly, o batedor está eliminado. Porém, eu tenho um pouco de confusão é essa regra que fala que é a altura da cabeça. Porém, às vezes é uma bola que pega no bata e no back, né? E sobe um pouco, não mais do que a cabeça, porém para os lados. Então o catcher tem que se mover, tem que fazer algum esforço, se jogar alguma coisa para pegar essa bola. Essa bola não é um foul tip, porque o foul tip ele entende que seja uma bola direta, sem direta, né? É de raspão mesmo, né? Exato. Até para uma confusão, até quando eu estava no Canadá, e o árbitro, o chefe lá, ele falou: quem que vai na bola? A bola vem para o catcher ou o catcher vai para a bola? Se a bola vem para o catcher, foul tip. Se a catcher vai para a bola, foul ball. E se pegar no ar, vale. Então não é porque necessariamente a bola subiu mais ou menos que a cabeça do batedor. Se o catcher teve que fazer algum tipo de esforço não ordinário, né, muito maior do que o necessário, é um foul ball e ele pode eliminar se a bola for um fora. Muito boa explicação. Eu acho que assim, né, a gente tem a regra básica, tem o conceito, e aí acaba surgindo essas exceções, por isso que precisa criar, então, essas regras adicionais, e quem é árbitro ou árbitra, né, teria que estudar realmente esses detalhes, tá? Agora, para a gente que está aqui apreciando, vamos acatar a decisão do árbitro, né? Porque o pessoal conhece. Tudo tem algumas exceções. Não, mas é verdade, né? Porque aí nós temos. Eu falo isso também para quem quer ser anotadora ou anotador, né? Porque assim, tem que conhecer, saber que existe a regra, mas a decisão é do árbitro. Né? Se aquilo, o que ele deu. Então a pessoa anota, porque estatisticamente é isso que vai entrar na estatística. Ele vai anotar qual foi a decisão do árbitro. Né? Então é interessante, quer dizer, o beisebol tem essas coisas e tem essas polêmicas todas em termos de regras. Né? Vamos passar para uma outra. Essa é mais simples também. Essa aqui é o seguinte: imagina que eu tenho. Nós já vimos que 3 strikes é out, né? 4 bolas fora da zona de strike ganha a primeira base. Agora, o que acontece se o arremessador joga a bola em cima do corpo do rebatedor e acerta o corpo? Essa bola é chamada, inclusive, de hit by pitch, ou seja, ele foi acertado pelo lançamento, pela bola arremessada pelo pitcher, né? E inclusive, hit by pitch, então é HP, que é o que os americanos colocam. Em japonês, eles chamam de detoboro, tá? E para mim, Paty, me corrija se eu estiver errado, porque quando acerta o jogador, na verdade, o jogador, então, ele ganha a primeira base gratuitamente, por conta disso. E a bola, no instante que acerta o jogador, pode machucar, né? Claro, a maioria das vezes, eu espero, não é intencional. Quer dizer, o arremessador foi jogar e perdeu o controle e acertou o rebatedor. Às vezes acontece realmente de ser proposital. E aí sai até briga. Mas o fato é o seguinte, acertou o jogador rebatedor, então ele ganha a primeira base gratuitamente, quer dizer, por hit by pitch. E isso daí, eu acho que a primeira coisa que essa bola é morta, né? Então é dead ball. E é isso que virou em japonês detoboro, né? É de dead ball. E o pessoal, então, hoje, detoboro é sinônimo de acertar o jogador, entendeu? Até os atletas falam, não, eu tomei um dead. O que é isso? Eu tomei um dead ball, né?
É isso mesmo, né, Paty? É porque é considerado dead ball, né? Porque eu acho que vem de bola morta, porém qualquer bola que atinge o batedor, intencional ou não, ou ele, ainda que ele faça um swing, que seria só um strike, ainda assim é uma bola morta, né? Você tem que declarar a bola morta e aí você concede ou não o walk, né? Ou certo. Dependendo da situação, né? Exato. Agora, eu queria só comentar que ainda existe uma lenda que a mão faz parte do bata. Não, a mão faz parte do jogador. Então, se a bola atinge, 2 pontos, né? Se a bola atinge a mão do batedor, a não ser que ele tenha entrado em swing, aí sim o batedor já diz que é uma bola strike, né? Então, não existe o hit by pitch. Ah, sim, porque eu já ia contestar. Não, no swing não. No swing se ele tentou girar e acertou onde a mão está segurando o bat, aí realmente é como se tivesse acertado na bata, né? No bat. Exato. É uma bola morta, mas é um strike, né? Porque Sim. você para a jogada inteira. Agora, ainda que a bola entre no campo, a bola está morta, então seria um detoboro de qualquer forma, mas é um strike, não se ganha a base. Agora, então tem essa questão de ter... se a bola, agora, se a pessoa está parada ou tenta fugir e a bola bate na mão dela que está segurando o bata, é um hit by pitch, porque é a mão dela. E um outro ponto também interessante, que a pessoa não pode buscar, ela tem que ter pelo menos, claro, depende da velocidade. No beisebol é muito mais difícil. No softball feminino, às vezes ainda tem essa jogada de, às vezes, alguém querer tomar bolada, né? No beisebol sai briga mesmo, né? Ninguém quer tomar bolada. É verdade. Não, mas no beisebol também tem, viu? Tem alguns técnicos que fazem isso, viu? De propósito. Pede para encostar o máximo possível na base, e se a bola vier, vira as costas para acertar Bom, enfim. E tem que ter, mas tem que ter, pelo menos nas duas regras, tem que ter pelo menos uma tentativa de evitar. Seja ir para trás e não sair da rota da bola, mas ficar parado, ou ainda mais, colocar o corpo na bola, não é uma bola morta, continua sendo uma bola morta, mas o árbitro não pode conceder porque ele não teve nenhuma reação. Ele tem que ter certo. Um pouco de reação de tentar evitar o hit by pitch. Ok. Bom, pessoal, vocês perceberam que as regras básicas são relativamente simples, mas quem complica um pouco é o próprio ser humano, né? O jogador. Ele tenta burlar. É o que ela falou, a pessoa vai querer tomar uma bola no corpo de propósito, quer dizer, é uma situação que não é o normal, né? Então a pessoa aí você tem que criar uma regra do tipo, não, a pessoa pelo menos tem que tentar desviar da bola, né? Então, baseado nisso, nós temos algumas regras que são até um pouco mais polêmicas, não é que é polêmica, é que às vezes o jogador não está com isso na cabeça, e acaba não entendendo bem a regra, né? E então acaba fazendo uma jogada que não precisaria ser feita, ou uma jogada errada por conta de não conhecer bem a regra, tá? Uma delas é não pegar o terceiro strike. Deixa eu explicar isso melhor, explicando o conceito, né? O que é um out? Um out, pessoal, é definido o seguinte, nós vimos no vídeo na semana passada, talvez não tivesse tão claro por causa do vídeo meio truncado, mas uma rebatida rasteira, um ground ball, né? Bateu lá no shortstop, o shortstop pegou a bola tranquilamente e arremessou e lançou lá para a primeira base, tá? E a primeira base pegou a bola antes do corredor chegar na primeira base, então ele está out, está eliminado. Agora, o que significa a defesa jogar a bola para a primeira e a primeira base pegar a bola? Na verdade é o seguinte, quem arremessou foi o shortstop, né? O short jogou, então ele está fazendo uma assistência. E o jogador da primeira base, ele precisa dominar a bola, ele precisa pegar a bola e ao mesmo tempo ele pisar na base, né? Ou tocar com uma parte do corpo dele na base. Isso significa defesa
conquistou a base antes que o ataque, né? Antes que o jogador chegou. Então, o corredor que estava chegando lá, ele é eliminado, é out. Agora, se a terceira base, a bola foi fácil, tal, em vez de ele pegar, mas ele bobeou e derrubou a bola, né? Então ele não dominou a bola. Então aí ele é safe, o atacante ali é safe, tá? Então, para ser out, o defensor ele precisa dominar a bola, tá? Essa é a regra básica, quer dizer, é o conceito, tá? Bom, então agora vamos voltar aqui para o catcher. O pitcher jogou o terceiro strike, né? Que já estava com 2 strikes, foi mais um terceiro. O rebatedor tentou rebater e não conseguiu. E o catcher agarrando a bola, pegando a bola, pronto, é o terceiro strike e o rebatedor está eliminado, está out, tá? E vamos dizer que o catcher bobeou, ele foi pegar a bola e a bola caiu. Ele não pegou a bola. Então foi strike, mas o corredor, o rebatedor, ele não está eliminado, pessoal. Tá? Essa é a regra básica. Então, teoricamente, ele pode sair correndo para conquistar a primeira base. Entenderam? Essa é a regra básica, tá? Então, o que eu até escrevi aqui, ó, se o terceiro strike não agarrado ou derrubado pelo catcher, né, o rebatedor é livre para correr para a primeira base. Essa é a regra, tá? Então, quando acontece isso, o catcher derrubou, então ele tem que pegar a bola e dar um touch, né, ou aquele tag, né, encostar no jogador para, de fato, concretizar o out. Ou então ele pega a bola, joga para a primeira base, né, é como se fosse uma assistência, a primeira base pega a bola, pisa na base, pronto, está eliminado também o corredor, no caso, que era o rebatedor, né? E isso, derrubar a bola é equivalente também, pessoal, uma bola que o pitcher joga e bate no chão, né? E o rebatedor girou, a bola bateu no chão, a catcher até pegou a bola, mas como bateu no chão, né? Então é a mesma coisa, é considerado a mesma coisa que ter derrubado. Então, o rebatedor é livre para correr para a primeira base, tá? Então, essa é a regra básica que foi colocada no beisebol, tá? Então, ok. Então, entenderam essa regra aí? Eu acho que tá muito claro, né? Se a pessoa não pegar o terceiro strike, ele está livre, ele sai correndo e pode chegar até a primeira base. Bom. Independente se em geral, se é um strike, ainda que o batedor não tenha feito swing, em geral, 99% das vezes, o catcher segura a bola. Mas ainda assim, se o catcher não segurar, também vale essa regra. Claro, claro. Se o árbitro principal ali atrás, ele deu strike, então ele já deu o terceiro strike. O que ele não vai fazer, se o catcher derrubar, é cantar out. Né? É isso, né? Ele vai dar o strike. Bom, agora deixa eu colocar uma situação aqui. Eu sou o catcher, eu sou malandro, entendeu? E tem um corredor na primeira base. Já tem lá um corredor ali, o adversário está na primeira base e eu estou aqui disputando aqui com o pitcher aí contra esse rebatedor. E quando acontece o terceiro strike, eu pego a bola, então o rebatedor já está eliminado, é um out, certo? Agora, e se eu quero bancar o esperto, eu derrubo de propósito, entendeu? Vem o terceiro strike e eu nem fecho a luva, deixo bater na minha luva e cair. Quando eu derrubei a bola, o que acontece com esse rebatedor? Ele pode sair correndo para a primeira, tá certo? Teoricamente. Aí eu faço o quê? Eu pego a bola, jogo para a segunda base, eu elimino aquele corredor que estava na primeira e a segunda base joga para a primeira e elimina o outro. Então, pode acontecer de ter uma dupla eliminação, tá certo? Então, porque eu sou malandro, eu quero burlar essa regra, tá? Bom, isso deve ter acontecido nos primórdios, né? E aí, o que o pessoal fez? Bom, mas isso aí é malandragem do catcher. Então, vamos eliminar essa malandragem, tá certo? Por quê? Porque se ele pega a bola, ele já elimina um, né? Se ele derrubar, ele tem a chance de eliminar 2. Então, para tirar essa malandragem, foi criado, então, uma regra que é o seguinte: se tiver o corredor na primeira base, tendo o corredor na primeira, o terceiro strike, mesmo que o catcher derrube, ele já está eliminado, está out, entendeu? Para ele não fazer essa jogada, tá? Agora, pessoal, vocês entenderam? Quer dizer, então, essa foi a primeira regra, é o seguinte, olha, tem um corredor na primeira, se eu
o catcher, ele derrubar de propósito, ele não vai conseguir matar dois, porque não, então esse que estava rebatendo já é out, tá? Agora, uma pergunta. Normalmente, o jogo é o seguinte, depois de 2 outs, o terceiro out já é change, ou seja, já muda o ataque. O terceiro out acaba, fecha o inning, né, para o ataque. E aí vai mudar e o outro time que vai no ataque. Então, agora, se tiver 2 outs, tem vantagem para o Kiat fazer isso? Não tem vantagem, porque é mais fácil ele pegar a bola e pronto, é o terceiro out e está eliminado. Bom, como é que escreve isso no livro da regra, né? Então é o seguinte, se tiver 2 outs, não vale essa história de que derrubando ele já está out, entendeu? Então, se não tiver em 2 outs, sim, ele pode, né? Pode, e não tiver corredor na primeira, então você tem que escrever essa regra. Quando o pessoal não entende muito, começa a ler a regra, nossa, vou ter que decorar isso, não pode estar 2 outs, tem que ter um corredor, ou ter 2 corredores, né? Então, a ideia aqui é entender o conceito, pessoal. Por isso que eu falo que a regra, entendendo o conceito, as exceções, né, e de como é que o pessoal vai escrever no livro de regra, fica complicado. Porque você vai ter que dizer o seguinte, olha, se tiver o corredor na primeira base, ou se for 2 outs, né, e aí, então, se derrubou a terceira bola, então o rebatedor já é eliminado, não tem essa possibilidade de ele correr. Entendeu? Então fica difícil até de escrever e para quem lê fica difícil de entender. Agora, entendendo esse conceito que eu comentei aqui, fica muito simples. Primeiro, se tiver 2 outs, esquece, não tem malandragem. Então não vale a regra. Né? Então a ideia aqui é, se tiver o corredor na primeira base, então normalmente, e não está 2 outs, normalmente derrubou a terceira bola strike, o rebatedor é eliminado, é out. Ok? Então esse aqui é o tal do terceiro strike não agarrado. Isso é a mesma coisa no soft, né? Exato, é igual. É igual, né? Ok. Então vamos lá. Vamos lá para uma outra que é mais polêmico ainda. Não é que é mais polêmico, é mais complicado de escrever a regra. Porque a ideia é exatamente a mesma coisa. É o chamado infield fly. Aqui, pessoal, lembra que nós precisamos entender, então, voltar aqui a recapitular o conceito. A bola que subiu fly, né, e a defesa pegar no ar, então o corredor está eliminado, é out, tá certo? Bom, quando você tem uma bola que subiu no fly, e a defesa pega essa bola fly, os corredores, se tiver corredores nas bases, eles precisam voltar para suas bases. Eles não podem correr. Com risco, inclusive, se ele não voltar e a defesa jogar a bola antes, e a pessoa está voltando, ele é eliminado. Né? Ele é eliminado. Então, quando sobe uma bola fly, em qualquer lugar isso, tá? Subiu a bola fly, e a defesa pegou a bola, os corredores que já estavam fora da base, eles precisam voltar na base. Tá? Bom, essa é a regra. Vamos fazer o seguinte, o que acontece se tiver... Vamos começar com uma situação mais fácil aqui, que é as bases cheias. Eu tenho 3 corredores na base, tá? E aí eu vou rebater uma bola, fly, que subiu aqui no meio, ali no infield, né? Entre na parte interna ali. Quase um pouco atrás do pitcher, tá? Então pode ir lá o segunda base ou o shortstop ir lá e pegar a bola. Então ele tá esperando a bola chegar, tá certo? O que acontece? Como normalmente a defesa vai pegar, todos os corredores, eles não vão sair da base, eles vão ficar na base, porque se ele sair, a defesa pega a bola e joga lá para a base, e se conseguir jogar para a base antes do corredor voltar para a base, o corredor também é eliminado. Então, o corredor fica na base, tá? Então, subiu, vamos imaginar isso aqui, pessoal. Eu, infelizmente, não tenho vídeo aqui, é mais fácil com vídeo. Então, tem 3 corredores nas bases, tá? As bases estão cheias. A bola subiu lá no infield. Então, vamos supor que a segunda base foi lá, entrou debaixo da bola para pegar a bola. E ele pega a bola, é um out, tá certo?
E acabou. E todo mundo fica parado nas bases, ninguém vai sair correndo. Agora, ele quer dar uma de malandro. Ele vai lá, ele finge que vai pegar a bola e deixa a bola cair. Como a bola cair, se a bola cair, ele vira um ground ball, né? Todos precisariam correr, tá certo? Gerando aquela condição que eu falei que é de out forçado. Então, o jogador que deixou cair, ele vai e joga, por exemplo, na terceira base, né? A terceira base pisa na base, joga para a segunda, que pisa na base, já mata 2, né? Então, essa situação de infield fly, que a bola subiu, tem a possibilidade de fazer essa malandragem, tá? Essa malandragem só é possível fazer desde que tenha pelo menos 2 corredores em condições de alto forçado. O que é alto forçado? Lembra que eu comentei sobre isso daí na outra aula? Que quando você rebate, os jogadores estão em sequência, não tem nenhum buraco, né? Por exemplo, tem um corredor na primeira e tem um corredor na segunda. Então, eles estão na condição de alto forçado, porque se o rebatedor rebater um ground ball, todos eles vão ter que correr para a próxima base, tá certo? Então, se tiver um corredor na primeira e outro na segunda, já tem 2 corredores em condições de alto forçado. E se tiver base cheia, um corredor na primeira, outro na segunda e outro na terceira, também. Todos estão em condições de alto forçado, tá? Agora, se tiver, olha só, isso aqui é importante, se tiver um corredor na segunda e na terceira, e a primeira estiver vaga, o corredor que está na segunda e que está na terceira, eles não são obrigados a correr. Então, não está na condição de alto forçado. Entenderam? Por quê? Ninguém é obrigado a correr, exceto quem rebateu, tá? Então, numa dessa, bateu um fly, e a defesa vai pegar, e mesmo que ele derrube de propósito, ele não consegue matar mais do que... Não consegue matar 2, porque os outros vão ficar parados. Então, é só na condição de alto forçado. Essa regra, então, foi criada para eliminar essa malandragem de a pessoa derrubar de propósito um fly que está dentro da área de infield. Porque um fly que estiver lá em outfield, está caindo lá no center field, não dá tempo de matar 2, tá? É só se estiver nessa área de defesa dos jogadores da área infield. Então, isso só tem vantagem, primeiro, de novo, como a outra regra lá. Se tiver 2 outs, tem vantagem de fazer essa malandragem? Não tem. Então, essa regra não vale se tiver 2 outs. Você começa a eliminar por aí, certo? Se tiver só um jogador, um corredor na base, normalmente ele não consegue matar 2. Porque quando ele bater um fly, quem rebateu está correndo para a primeira, tá certo? Mesmo que ele derrube de propósito, ele só vai conseguir matar 1. Não vai conseguir fazer um double play. Então, também não tem vantagem de fazer, né? Por isso que, agora, se ele tiver mais do que 2 jogadores em condições de alto forçado, sim, aí vale essa regra. Pessoal, o conceito básico é tão simples quanto essa que eu estou dizendo. Agora, quando você escreve na regra, fica extremamente complicado para quem lê, porque ele vai ter que dizer o seguinte, olha, se tiver, essa regra vale se tiver no out ou um out, né, porque não vale para 2, né? E se tiver um corredor na primeira e segunda, ou na primeira, segunda e terceira, entendeu? Então, aí você começa a querer decorar isso, né? Então, não dá para entender direito. Por isso que tem que entender o conceito. O conceito é evitar a malandragem. Então, o mais fácil é do jeito que pelo menos para mim, né? Se eu tenho pelo menos 2 corredores, pelo menos 2 em condições de alto forçado, né? E alto forçado é o seguinte, tem a primeira e segunda, ou primeira, segunda e terceira, porque se tiver só na segunda e terceira, não tem condições de alto forçado aí. Não tem condições. Se tiver na primeira e na terceira, também não tem 2 jogadores em alto forçado, porque alto forçado só está o primeiro. Não sei se ficou claro isso, mas é porque isso aí tem o conceito do alto forçado que talvez não seja tão fácil de entender, que a gente viu isso só na última aula ali, tá? Mas, então, o infield fly tem um pouco essa questão de que os próprios jogadores acabam esquecendo da condição que é. Aliás, Paty, eu não sei como é que é também no soft aí, no beisebol,
os árbitros, inclusive, se comunicam quando está nessa condição, né? Sim. Antes de acontecer a jogada. Sim. Tem uma comunicação sempre, né? Que até brinca, que a mão no lado, a mão direita no braço Isso, porque esquerdo. também os árbitros podem se esquecer dessa situação. Então, quando está nessa situação, a pessoa precisa se autopoliciar, né? Informar entre as pessoas, olha, nós estamos nessa condição, fica todo mundo esperto. Subiu uma bola e está na condição de infield fly, já canta infield fly, que os árbitros já fazem isso. E os jogadores acabam esquecendo. Pessoal, isso aconteceu agora no pré-pan, que é? Não, pré-mundial, na seleção brasileira nossa contra a República Dominicana, num jogo decisivo. Aconteceu um lance desse, e aí não foi de propósito, né? Acabou caindo o defensor nosso da seleção, e estava Manlui, estava base cheia. E quando caiu, o jogador deles também não conhecia a regra, ele estava na terceira e saiu correndo para o home. Então, o defensor nosso, da primeira base, jogou para o catcher só precisava dar touch, só tocar. Mas ele achou que estava Manlui, ele pisou na base e saiu, até para não trombar. O jogador entrou e fez ponto contra a gente. Eu até comentei, quer dizer, e ninguém gritou, a gente não tem esse costume, né, de avisar um para o outro. Eu até conversei com alguns técnicos nossos lá do Nippon para começar a institucionalizar uma comunicação desse tipo. Porque os árbitros fazem isso e os jogadores nossos não. Né? Então, o que aconteceu? Como o Chiatti saiu, ele achando que já tivesse feito alto, não. E os jogadores deles também erraram, porque o jogador deles saiu correndo, foi para o suicídio. Então, Não todo existia mundo mais o errou. out forçado, né? Oi? Não existia mais o out forçado nesse momento. Não tinha mais, né? Porque tava. Por quê? Os árbitros cantaram já em field fly out. Então ele já eliminou o rebatedor. Então essa é a situação. Tá? E isso é extremamente discutível, né? Porque as pessoas acabam esquecendo da regra. Porque não é uma regra tão fácil de decorar a situação que é. Mas do jeito que eu falei, eu acho que é isso. Se tiver dois outs, esquece, não tem a regra, né? Não vale. E também, se não tiver a situação de out forçado, pelo menos dois jogadores, então também não vale. Agora, o pessoal tenta decorar o que está escrito no livro de regra, aí fica muito complexo. Caso um comentário que eu faço é o que seria esse infield fly exatamente para evitar para proteção dos corredores, que o fly, esse fly tem que ser, não é todo fly necessariamente no infield, é um infield fly. A regra, ela diz que tem que ser um fly no infield, claro, em que a defesa ela possa fazer pegar essa bola com um esforço ordinário. Então, às vezes, tem algumas bolas que caem muito próximo entre o catcher e o pitcher, que é bem curtinha, não necessariamente é um field fly. Ou exatamente, como você comentou atrás, né? Uma bola que não sobe tanto, né? Não as bolas sobem muito, as bolas que não sobem tanto, que cai atrás do pitcher, entre o segunda base, o shortstop, que também não é tão fácil, né? Não é um esforço ordinário. Nesse caso, não é infield fly, porque não é uma jogada fácil. Então, e depende da categoria também, né? Uma bola que sobe uma categoria adulta, provavelmente eles vão pegar, então você já se canta em infield fly. Isso não acontece na categoria de 10, 11 anos, né? Então, não necessariamente o esforço é ordinário para você fazer essa regra aplicar, porque você mata, né? Você declara out ao batedor. Então, acho que é muito claro deixar que tem que ser um esforço ordinário. E aí, claro, depende da categoria, depende da altura da bola. No beisebol, quando é fly, a bola sobe muito mais. Então, é muito mais simples declarar, porque é muito mais, entre aspas, então a bola sobe mais, você tem mais tempo de pegar essa bola. No softball, às vezes, a bola não sobe tanto.
É verdade, é verdade. No softball a bola sobe menos, né? Mas essa regra aí, você tem toda a razão. Eu acho que é mesmo aquilo que no outro dia nós estávamos discutindo do que é erro e rito, né? Quer dizer, então, isso aí tem que caracterizar que é um erro mesmo. Quer dizer, a pessoa já está embaixo da bola para pegar, né? E aí você percebe que não conseguiu pegar aí por um erro ou fez de propósito. Mas agora, se é uma bola baixa, ele pode ser até um hit, quer dizer, não dá, ele não vai conseguir chegar lá a tempo, né? Exato. Então, isso até a interpretação. É por isso que também gera polêmica, né? Uhum, sim, sim. Ok, muito bem lembrado. Vamos seguir aqui em frente. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, eu acho que eu comentei isso na aula passada. O beisebol e o softball, eu acho que é o único esporte que eu conheço que tem, na regra, o tal do apelo. O que é o apelo? Todos, assim, o pessoal apela para alguma coisa, mas aqui faz parte da regra. E isso é até uma das razões que as equipes de beisebol e softball, na lista de delegação, eles colocam um anotador do time. E precisa ter esse anotador, ou anotadora. Por quê? Porque tem essa regra de apelo. Eu vou colocar aqui os três, e já vamos discutir os três, depois a Paty pode comentar também. Primeiro, lembra que nós falamos da escalação do ataque, dos rebatedores, que vai de 1 a 9, tá? Ele tem uma sequência. O que acontece se um rebatedor erra a ordem? Né? Então, era para entrar o terceiro rebatedor, entrou o quarto, né? Por algum motivo. Pode ser motivo de boa fé ou de má fé. O adversário, ele tem que ter um anotador para saber qual é a ordem correta. Porque se não souber, e o árbitro, ele pode até estar sabendo disso, né? A anotação oficial pode estar sabendo disso, pode não, está sabendo disso, e entrou o rebatedor errado. Mas se o adversário não percebeu e não contestar, não apelar, esse rebatedor passa a ser um rebatedor válido e segue em frente. Claro, tem algumas regras. Esse apelo tem que ser feito antes da primeira bola arremessada do próximo rebatedor, né? Então, aí sim, como é que apela? Vai lá para o árbitro, olha, rebateu no lugar errado. Então, o árbitro vai lá e dizer o seguinte, bom, tá, realmente você tem razão, então o rebatedor está eliminado. Então, essa é o apelo, e por que o adversário tem que ter um anotador, tá? E também tem, então, agora, se antes de rebater, ele está no meio da rebatida, se já apela, não acontece nada, ele vai lá e troca o jogador e continua. Agora, se ele rebate um rito, conquistou a primeira base, e aí, antes de arremessar a primeira bola do próximo rebatedor, né, o pitcher, antes de arremessar a primeira bola, aí sim, a defesa tem que ir lá e fazer o apelo para o árbitro e dizer que, olha, o rebatedor rebateu fora de ordem. Aí sim, esse rebatedor é out. E o juiz dá out por apelo. Nesse caso, quem deixou de bater que é o out. Exatamente. Quem deixou de bater. E caso o cara que não era para bater e bateu e foi out, mantém o out. Porém, se foi hit ou ele conquistou a base, ele volta... Se vier o próximo rebatedor na ordem, ele volta a rebater de novo. Exato. É isso mesmo. Se ele pulou um só, ele volta a bater. Mas o timing, acho que o ponto que você comentou é muito importante, né? Quando que se faz esse apelo? Depois, porque exatamente depois que terminou a anotação, né, o turno de bater e antes do próximo. Exatamente. Bom, aí tem mais dois itens aqui. Um é o seguinte, vamos supor que a pessoa bateu um home run, tá? E ele saiu correndo naquela alegria, ele tem que passar pela primeira base, segunda base, terceira e voltar para o home. Mas ele saiu correndo e esqueceu de pisar na primeira base. Ele pulou, assim, pisou do lado, não pisou na base. E foi embora. O juiz, ele precisa olhar isso, né, Paty? Que ele não pisou. Sim. E não é tão raro, sabia? Não é. Não é tão raro. Eu já vi vários ali, Então, e o juiz, ele precisa olhar que o corredor não pisou na base e vai embora. Agora, se a defesa não olhar, fica por isso mesmo. De novo,
Quer dizer, ele faz o ponto, vem o próximo rebatedor, jogou a primeira bola, já acabou o timing de apelo. Fica válido. E o árbitro viu que não pisou, mas não pode falar nada. Agora, se tiver um apelo, como é que faz o apelo? Vamos pegar esse exemplo. Ele não pisou na primeira base. E o jogador bateu, a bola foi fora, bateu um home run, tá? Para ser exagerado. E foi, deu a volta, comemorou e tal. Bom, aí a bola tá fora de jogo, o pitcher recebe a bola nova para recomeçar, a hora que o árbitro dá o play ball para o pitcher começar a jogar, antes de jogar a primeira bola para o próximo rebatedor, ele joga para a primeira base, né? E o apelo é a primeira base, pisa na base e apela para o juiz da primeira base. Olha, o corredor não pisou na primeira base, então eu quero alta aqui na primeira. E o juiz dá alta. Então ele perde o home run, perde o ponto. Eu posso até comentar que existe até uma diferença no softball, porque no beisebol, para apelar, né, para ter essa apelação, é obrigada a bola estar viva. No softball, a obrigação pode existir com bola morta, porém tem que ter bola. Então, no caso de home run, você tem que esperar o árbitro colocar outra bola e você não precisa esperar dar o play. Certo. Existe uma apelação também sem bola, necessariamente. Né? No caso, tanto no beisebol quanto no softball, é claro que você jogar a bola na base que foi omitida é uma apelação. Assim, o cara está apelando lá, então o árbitro entende que você está questionando se tocou ou não. Porém, pode ser uma apelação verbal também. Então você pode dizer, olha, ele não pisou aí. Aí, por exemplo, às vezes são vários jogadores, o árbitro talvez questiona, qual você está falando? Tal jogador não pisou na primeira base. Ok? Você também pode declarar alto, porque é uma forma, né, de apelação da defesa. Essa é uma diferença do meio do eu não sabia disso não, Paty. Eu achava que o apelo seria que ser feito com a bola viva sempre, né? Mas no soft tem essa possibilidade, é interessante. Tem que ter a bola. Tem que existir bola no jogo. Bola. Sim. Mas não precisa necessariamente ser uma bola viva. Ok. Bom, e tem mais um caso aqui de apelo, que lembra que eu comentei lá naquele exemplo de se a pessoa pega o fly, e eu disse que uma vez que a defesa pegou o fly, o ataque, o corredor ele tem que voltar para a base, para depois que pegar o fly, ele pode sair, tá? Normalmente o pessoal já fica na base esperando ele pegar o fly, quando ele pegou, ele sai correndo. Agora, o que acontece se a pessoa saiu antes, né, da base? A defesa, o juiz precisa olhar. O juiz precisa saber que ele saiu antes. Então, precisa estar olhando, se posicionar bem para isso. E se a defesa, então, apela, da mesma forma que eu falei aqui de não pisar na base, joga a bola lá para a base que o corredor saiu antes, e apela para o juiz, olha, o corredor saiu antes. Aí o juiz vai dar out ou não. Certo, Paty? Certo. Até o que eu ia comentar que às vezes tem muita gente que confunde um pouquinho que o árbitro, às vezes, vai lá e dá um sinal de safe, né? Como se a bola tivesse, se o corredor tivesse ok ou não. Não necessariamente o fato do árbitro fazer o sinal de safe quer dizer que o corredor tenha pisado na base. Eu te dou um exemplo, né? Eu estava de árbitro de home e foi um corredor e o catcher, né, numa jogada de tag, Tati, o tag, né, não pegou no corredor. Então eu fiz um sinal de safe, porque não pegou. Porém, tampouco o corredor pisou na base. Certo. Ou seja, a jogada continua. A jogada continuou. Só que como o catcher pegou e olhou assim, você deu safe, então ele já fez ponto. Não, eu dei safe porque ele não pegou um tag. Se ele tivesse apelado, mas ele também não pisou na base, ok, agora é um out. Certo. Então, não necessariamente E, em geral, quando existe o corredor... Hoje também, até no beisebol, acho que o Alberto ele vai matar se eu te falando uma coisa errada, mas se é uma batida longa, passa a primeira base, hoje o árbitro não faz mais pisou e não pisou, não faz mais a questão do final do safe, se pisou ou não na base.
Porque exatamente por isso, como a ideia de ter uma apelação é quando o árbitro ele tem que olhar qualquer desses casos, mas ele não pode tomar partido. Então ele tem que esperar alguém chegar e falar, olha, eu estou apelando, se ele saiu antes, bateu fora de ordem. Então, nesse caso, ele não é mais recomendado você, só porque o cara passou e o corredor passou, ele não tocou em alguma base, não necessariamente ele tá dizendo que ele pisou na base, então não faz mais o sinal. Não, mas é isso mesmo, né? No beisebol é isso mesmo. O árbitro não pode tomar partido, ele tem que ficar quieto. Ele vai olhar. Exato. Aliás, isso daí, assim, no nível alto que nós temos no beisebol lá do Nippon, o técnico lá, o Cláudio Matsumoto, que é do infantil, ele obriga, ele treina, não é que obriga, ele treina os jogadores, por exemplo, de todas as bases. Primeira base, olha, o cara já passou por aqui, não é a sua bola para você defender, então você fica olhando se o corredor pisou ou não na base. Então, ele coloca essa função e o pessoal é treinado dessa forma. Tem poucos técnicos que fazem isso. Exato, porque eu acho que até quando eu comecei a ser árbitro, daí você começa a prestar atenção, eu vou te falar que pelo menos uma vez no jogo eu vejo. Principalmente aquelas batidas mais longas em que o corredor passa principalmente na segunda base, né? Erra uma passada, ele não vai diminuir a passada, ele não toca mesmo, ele vai para a terceira. Não é verdade. Ok, muito, muito rica aqui a discussão, né? Bom, essas são as regras especiais mais comuns. Eu gostaria de aproveitar o tempo para falar do pitcher, tá? O pitcher tem umas regras, principalmente no beisebol, no softball também, e o ball que eu vou falar sobre isso aqui. Deixa eu pegar aqui, comentar um pouco dos pitchers aqui. Nós vimos ali algumas infelizmente, acho que o vídeo não mostrou muito bem na aula passada, aqueles outs lá de pick-off, né, de pegar o jogador ali tentando roubar a base, tá? Deixa eu comentar primeiro o que é o pitcher, rapidamente, tá? O pitcher tem duas funções. Uma é de pitcher, que a gente conhece, que é lançar as bolas ali, arremessar as bolas ali para o rebatedor, e a outra função é ele como defensor, né? Quer dizer, a mesma pessoa física, ele tem a função de pitcher e do defensor interno, né? Então, e tem funções e características diferentes, tá? Bom, como a gente viu, o objetivo do pitcher é dificultar a rebatida do rebatedor, né? Se possível, até eliminar por strikeout. Né? Então, é um jogo psicológico entre o rebatedor e o pitcher aqui. O pitcher, ele precisa aqui, eu coloquei, olha aqui, tem aqui o pitcher jogando aqui para o rebatedor. Eu acho que esse movimento acho que aparece. Não? E aqui tem um pitch plate aqui, ó. O pitch plate é uma base é onde apoia lá o pé de apoio do pitcher. E é onde determina a distância daqui até o home. Eu não sei exatamente quanto que é no beisebol, 18 e uns quebrados, eu acho. É isso, Então, a regra básica é o seguinte, o pitcher, para jogar, ele precisa estar com o pé pisado nesse plate, ou pelo menos encostado aqui do lado, tá? E nós temos duas formas de movimento do pitcher. O primeiro, a gente chama de wind-up, que está aqui, eu coloquei as fotos aqui na sequência, né? E, primeiro, ele está com o pé de apoio, ele é destro, ele coloca o pé direito aqui de apoio, e levanta a perna aqui, faz esse movimento, né, que a gente já viu aí alguns, e faz o lançamento, tá? É um movimento lento, e aparentemente mais preciso e talvez mais forte, tá? Antes de começar esse movimento, ele troca sinais com o catcher. O catcher vai dizer, não, você vai jogar a bola 1, vai jogar a bola 2, tem o código deles, que a bola 1 é bola reta alta, a bola 2 é bola reta baixa, a bola 3, sei lá, é curva, coisa desse tipo. Então, ele precisa olhar, ele precisa estar na posição de pitcher, que é colocado o pé em cima do pitch plate, o pé de apoio. E aqui, então, ele está olhando o catcher para pegar o sinal. Uma vez que ele pegou o sinal, concordou, tá bom. Então, ele começa o movimento para jogar. É um movimento mais lento, né? Mas bem executado para poder acertar com precisão ali, ter o controle e
e velocidade da bola, né? E o controle, tá? Então, essa é uma posição, que é o wind-up. Normalmente, isso aqui é quando não tem nenhum corredor na base. Tá? Bom, e aí foi definida uma outra posição, e veja que aqui ele fica de frente para o catcher, né? Pois ele coloca o pé aqui e joga para lá. Uma outra posição ele é chamado de set position. O pitcher, ele fica de lado, tá? Ele fica de lado. Esse pitcher aqui, ele é destro, ele está com o pé de apoio, o pé direito em cima do pitch plate, né? Mas ele não está aqui de frente, ele está de lado, e ele vai jogar, na verdade esse pitcher aqui ele vai jogar na posição a partir de... Eu tenho umas outras fotos aqui, antes aqui, ó, esse que está aqui em movimento, ele está jogando de lado, ó, de set position. Ele se posiciona de lado e um movimento mais curto e rápido. Tá? Esse tipo de posição é usado para arremessar quando tem corredores nas bases, para tentar pegar lá no pick-off. Tá? E a forma correta de pegar o sinal do catcher é desse jeito que está aqui. Ele está com um pé na base, né? O destro está com o pé direito na base, e outro aqui, então ele olha, ele fica de lado, não pode ficar de frente, ele fica de lado. Se ele ficar de frente e ele começar esse movimento, ele não pode mais parar o movimento. Essa é a dificuldade, por isso que tem discussões sobre isso. Porque se ele começar esse movimento, o corredor ele pode já sair correndo da base, porque não pode mais mudar, ele não pode enganar o corredor, essa que é. E aí, normalmente, ele consegue roubar a base. Agora, se ele está numa situação desse jeito, ele tem uma condição melhor de fazer essa mudança, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Só para completar aqui uma outra coisa. O pitcher, aqui, qual que é o erro de arremesso do pitcher? Quando ele joga uma bola que bateu no chão antes de chegar no catcher, é considerado um erro de arremesso, né? E é chamado de wild pitch, só para conhecimento, porque estatisticamente isso é contado no pitcher, tá? Bom, e se ele começar o movimento e depois ele viu que o corredor saiu, ele parar o movimento e tentar matar o corredor, isso é uma falta, é chamado de balk, é um arremesso ilegal. Vou passar aqui para frente. Olha aqui, ó, o movimento aqui que eu coloquei, isso aqui acho que é o mesmo que está lá em cima, e esse ele está aqui de lado, né, pegando o sinal do catcher, e depois ele se posiciona aqui, né, e faz o arremesso para lá. Tá? Eu vou colocar aquele filme do pick-off, que nós vimos ali na aula passada, vai estar meio truncado, mas o que eu quero dizer aqui? O pitcher, ele está, neste caso aqui, ele é um canhoto, porque ele está de frente aqui para a primeira base. Tá? Ele está com o pé esquerdo de apoio no pitch plate, e então ele está na posição de arremessador, de pitcher. Se ele tirar esse pé, olha só como é que é a regra, ele tira o pé do pitch plate e joga aqui para cá, ele deixa de ser pitcher e passa a ser um defensor, ele pode fazer qualquer movimento, né, para jogar para cá. E é isso que ele faz aqui, exatamente nesse lance aqui. Como está truncado ali o filme, acho que talvez não vai dar para enxergar bem, mas ele tira o pé para cá e joga ali. Tá? Ele está aqui, como quem não quer nada, e o corredor aqui, ele já avançou uma parte, né? Então ele vai tentar eliminar esse corredor. Veja o que acontece. Esse Altuve é um dos melhores roubadores de base, hein, pessoal? Veja o que aconteceu. Não sei se dá para ver, eu vou passar de novo, que ele tira o pé do pitch plate, ó, esse pé esquerdo ele joga para cá, para fora, e aí ele joga a bola para lá, porque ele deixa de ser pitcher, né? Ele pode jogar de qualquer jeito. Não sei se deu para ver ali, né? Então, e tem um outro lance aqui também, que ele faz a mesma coisa, olha lá, joga e canhoto, né? Ele está de frente e eliminou também ali. Ó, aqui é uma outra forma. Ele, como arremessador, ele levantou o pé para arremessar, só que ele levantou o pé nessa direção.
Se ele mudar para lá, ele vai ser obrigado a jogar para lá. E joga para a primeira. Tá? Vou seguir aqui, eu acho que dá para ver. Olha ali. E também eliminou. Pessoal, essas regras, é importante saber que existe. Os movimentos, aí quem quiser ser árbitro precisa estudar bem os movimentos, para saber quais são os movimentos legais e quais são os movimentos que é considerado ilegal. Se ele faz um movimento ilegal, é considerado balk, é falta, e aí o corredor vai gratuitamente para a próxima base, tá? Então, eu vou mostrar mais um aqui, que é o... Ó, isso aqui também ele vai jogar para a primeira. Ele resolveu correr e eliminou, né? Vou mostrar uma outra aqui. Essa próxima aqui, pessoal, ele tem um corredor, olha aqui, ó, tem primeira e segunda aqui, né? Tem um desenho aqui em cima, tem um corredor na primeira e na segunda. E ele está olhando aqui o corredor da primeira. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade que é os movimentos, ele pode virar o rosto para ver, não pode virar o ombro. Se ele virar o ombro, é balk. É balk. Então, essas regras são mais complexas, aí os árbitros precisam estudar isso. O que interessa para a gente é realmente que existe essa regra, e se o árbitro considerou que é balk, é balk. Né? E esse caso aqui, ele vai tirar o pé, vai virar o corpo para jogar na segunda. Tá? Dá uma olhada. Olha, e consegue eliminar. Aqui ele joga para a primeira. Enfim. De novo, pessoal, isso tudo é para evitar malandragem. Então, a pessoa não pode fingir que vai jogar num lado e depois jogar para o outro, tá? Então, essas regras de balk é mais complicado porque precisa estudar minuciosamente o movimento do arremessador, tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse nível ali. Acho que essa regra de balk é extremamente difícil mesmo. Como que é no soft? No softball, ele não tem, como o corredor não pode sair antes do arremesso, então não tem metade dessas regras. Mas acho que existem algumas regras, eu até coloquei aqui as mais comuns, mas todas as regras, como você comentou, são para evitar sacanagem, né? Então, no softball, o que é mais comum, que a gente fala que é o ilegal, quando o pitcher ele entra para arremessar, hoje mudou a regra em 2018, que é necessário apenas um pé tocando pitch plate, sem ser obrigado a 2. Um pé. Só que o segundo, o outro pé, ele tem que estar para trás, ele não pode estar para frente. Mas também isso é bem parecido com o beisebol. Então, apenas um pé tem que estar tocando o pitch plate até completar o arremesso. Existe a pausa. Por quê? A pausa seria para você avisar o batedor que você vai jogar. Então, tem aquela pausa na regra existe de 2 a 5 segundos, mas se fizer uma pausa total do corpo, 1 segundinho, já ok, porque também não precisa demorar tanto. E a questão também para evitar essa ideia de uma sacanagem, a bola no softball, você também é mais comum também, você pode começar com a bola ou na mão, na luva, ou na mão de que você vai arremessar, em geral na luva. Porém, então, quando você fecha a mão e faz a pausa, você não pode abrir e fechar de novo. Entendi. No soft tem a posição também de set position e do outro ou não? O set position existe, mas é mais para a questão da pausa mesmo, né? Porque entendi. Uhum. Como o corredor não pode sair antes, elimina um monte dessas regras. Certo, claro. Tá bom, ok. Bom, pessoal, hoje como é o último dia de aula dessa série aqui, eu vou terminar colocando algumas noções de estatística. Nós já vimos isso, mas eu acho que é muito legal, inclusive para quem vai assistir jogos aí na Major League, né? Aquelas siglas que aparecem, sabendo do que se trata, então fica mais fácil, tá? Primeiro, do ponto de vista bom, assim, do ponto de vista mais macro, né? Se é hit ou é erro. Tá? Então, isso depende daquilo que nós comentamos. Se com um pequeno esforço, né, normal, a pessoa conseguiria pegar a bola e não pegou, é erro. Tá? Agora, se com esforço não conseguiu pegar a bola, é hit. Tá? Veja que no placar, você lembra que tem pontos, né, que é o run,
tem o hit, tem erro. Isso tudo é colocado na estatística, inclusive no placar. Bom, no ataque, eu acho que o mais comum ali é o aproveitamento do rebatedor, que é muito simples, é o número de hits que ele bate pelo número de tentativas que ele faz, tá? De oportunidades, que é chamado. Então, por exemplo, a pessoa teve 5 oportunidades para rebater e bateu 3 hits. Então, é 3 sobre 5 que dá 0,6. É um índice excelente. E a oportunidade elimina, não conta como oportunidade, por exemplo, ele walk. Walk, o pitcher jogou 4 bolas, então não conta como oportunidade. Você vai melhorar o índice dele, porque ele vai ter menos oportunidade, né, pelo número de hits ali. E também, se ele tomou um hit by pitch, também não conta, né? E assim por diante. Tem algumas regras ali de anotação, né? O bunt de sacrifício, ele se sacrificou pelo time, então também não entra como oportunidade. Então é tirado isso, tá? Fly de sacrifício, mesma coisa. Bom, mas o importante, quer dizer, o índice de rebatidas de hit é isso aí, divide o número de hits que ele conseguiu pelo número de oportunidades, que eu disse que é da ordem de 30% são os melhores. Então, vocês vão ver número de hits, número de home run, HR, home run, pontos empurrados, né, que nós já vimos, que é a RBI, é muito importante, que são pontos que, pela rebatida dele, quantos pontos ele conseguiu empurrar, né, que é chamado de RBI, que é Run Batted In, né. Aí tem os bunt sacrifício, fly sacrifício, strikeout e hit by pitch também, quer dizer, entra tudo na estatística ali. Bases roubadas, né, stolen bases, SB, bases roubadas, base por bolas, tudo isso aqui entra como a parte de ataque. E na defesa? Quais são a defesa? Eu já comentei, tem a assistência e o put out. A defesa pega uma bola, faz uma assistência, joga lá para a primeira base pega a bola e faz uma eliminação, né? E erros, quantidade de erros. Então, quantas defesas ele fez e quantas ele errou, quer dizer, tem um índice ali. É mais simples, né? Agora, do pitcher, do catcher, tem mais dados estatísticos, que o pitcher, tem o pitcher que ganhou o jogo e o que perdeu. E tem aqueles o que salvou o jogo, que entrou no final, o fechador, ou que segurou o jogo no final, que normalmente é trocado no meio. O wide pitcher, eu já comentei, aquele erro de lançamento do pitcher, que ele joga a bola que o catcher não consegue pegar. Tá? Por outro lado, se ele jogou uma bola que o catcher poderia pegar, e o catcher não pegou, então é erro do catcher, chamado de passed ball, que é o PB. Né? E o wide pitch, WP, é do pitcher, certo? E como regra, se o pitcher jogou e a bola bateu no chão, então é wide pitch. Né? Um índice muito importante aqui nos pitchers é o tal do ERA. ERA significa Earning Run Average. Average é a média, run são pontos. E earning, vamos dizer, é aquilo que é computado como responsabilidade do pitcher. Então, se ele jogou um inning e tomou 1 ponto nesse inning, significa que ele tomou 1 ponto num inning. Se ele não jogou mais nenhum inning, sabe quanto que é a média dele? Essa é a média que ele tomaria em 9 innings, que o jogo tem 9 innings. Então, se ele jogou um inning só e tomou 1 ponto, o earning run dele é 9, que ele tomaria 9, em média. Né? Se ele jogou 9 innings e tomou 1 ponto só, que é excelente pitcher, o earning dele é 1. Tá? Esse ERA aparece ali no vídeo, vocês vão ver, significa isso, quanto que os pontos o pitcher tomou. E strikeout, quantos strikeout ele conseguiu, quanto base por bola ele cedeu, hit by pitch, né? Quantos ele acertou no jogador, o bulk, que a gente acabou de... e outros ali que são colocados. E o catcher é a mesma coisa, eu falei que tem o pass blow, e o catcher, ele é o responsável por permitir também a base roubada, né? Stolen base, assim como o corredor tem lá o stolen base como positivo, e aqui para ele é negativo. E o outro que é o catch stealing, que ele joga e mata aquele jogador que está tentando roubar a base. E esse é muito positivo para o catch. Porque o catch bom, ele tem um índice maior disso aqui, tá? Então, esses são mais ou menos assim as anotações de estatística que tem, as siglas que aparecem. Eu vou colocar algumas fotos aqui, mais aí para quem vai assistir na TV, né? Isso aqui é um jogo, sei lá, que eu peguei umas fotos, em vez de pegar um vídeo, Baltimore e Toronto. Aqui está a escalação do time de Baltimore, nesse caso aqui. Veja a escalação, e aqui tá a posição, center field, left field, terceira base, o DH, que é o rebatedor designado, né? E aqui
esse é batedor destro ou é canhoto, tá? Esse S é de switch hitter, ele bate dos dois lados. E aqui, o índice de rebatidas e aproveitamento desses rebatedores. Lembra que eu falei que é abaixo de 30? Olha, os piores estão mais aqui para o fim, os melhores aqui no começo, né? Para tentar fazer os pontos. E o quarto rebatedor aqui, no caso, deve ser esse cara aqui, né? Então tá aqui, ó, ponto 265, ponto 3, né? Então, coisa desse tipo, tá? E aqui tá o dele, ele tá aqui, ó. 47 home runs, ele lidera. Isso aqui parece que é pós-temporada, a fase de decisão da Liga Americana. Tá? Vamos pegar um outro. Esse é do lado do Blue Jays. Do Blue Jays tem os dois estrelas, era o José Bautista e o Edwin Encarnacion. Tá? Mas veja que o primeiro rebatedor está com ponto 3, isso na temporada. E esse daqui é o José Bautista. Na temporada, ele está com essa média de ponto 23. E aqui, pós-season, ou seja, nessa fase final, teve 11 jogos, em 11 jogos, ele tem uma média de ponto 29, e com 4 home runs em 11 jogos. É um rebatedor realmente bom, né? Quase ponto 3 aqui, né? Nessa fase da temporada. Então, aparecem essas coisas aqui para que a plateia possa ter uma ideia, né, de quem são os jogadores. Vamos pegar o dos pitchers. Lembra que eu comentei que o pitcher, esse eu acho que é o abridor aqui de Toronto, ele, na temporada, ele abriu 32 jogos. Quer dizer, ele foi abridor em 32 jogos. Né? Então, às vezes ele entra no meio do jogo. Até porque as equipes lá têm mais de 10 pitchers. E eles jogam 4 dias seguidos, e o pitcher joga um jogo, depois tem que descansar 4. Tá? Bom, o número de innings chegado, aqui, ó. Aquele ERA que eu comentei, que é o Earning Run Average, ele está com 4,37, né? Que é o que ele toma. E aí tem aqui o número de innings jogado. Esse K é de strikeout, de sanshin, em japonês, né? Strikeout. E BB é bola. Então, quantos strikeouts ele conseguiu nesses jogos ali, na média não, no total, e base por bolas, quanto que ele cedeu de base por bolas, e quanto home run ele permitiu, tá? Esse OPP eu posso descobrir o que é, viu? Perguntei para a Cris, ela não me respondeu. Bom, esse é o pitcher do Baltimore, que entrou no meio do jogo. Ó, veja que esse aqui, acho que estava no meio do jogo. Então, ele nem fala de quantas ele começou abrindo. Ele deve ser fechador ou relief. Tanto que, assim, tem muito pouco. O Era aqui, ele é bom. É um bom pitcher. Mas ele entra praticamente para fechar ou coisa desse tipo. Jogou menos innings, etc. Tá? Mesma coisa. Aqui parece um card de figurinha. Esse jogador, eu acho que como ele foi para o Blue Jays em 2015, esse jogo 2016, é por onde ele passou. Dodgers, Yankees, etc. O Encarnação, aquele que eu falei que é também um dos ídolos lá de Toronto, aí ele passa nas 5 últimas temporadas. Ele é o segundo melhor rebatedor de home run. Ele bateu 193 home runs. E impulsionou a RBI, que quantos pontos ele impulsionou? 550 pontos, e é o segundo também da liga. Ou seja, realmente é um pessoal... E quantos pontos ele fez, né? E aqui já é um detalhe a mais. Quantidade de bases por hit. Né? É um slugging que chama. Mas... Então, são estatísticas aí que o pessoal costuma colocar na televisão, entendeu? A tua filha respondeu, hein? Que é o PP. Ela respondeu? Respondeu. Eu não vi aqui. Ela comenta que é a média de batida do adversário. Olha aí. Nada como uma especialista, hein? Para quem não sabe, a Cris, minha filha, ela coordena aí a Associação de Anotações e de Estatísticas aqui do Brasil. Bom, pessoal... fora também lá, né? Oi? Eu também já fiz curso lá fora. Já também. Acho que é a única que fez o curso ali pela essa da WBC, que chama WBSC. WBSC, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Assim, a gente tentou passar por todos ali. Se tiver dúvida, vai falando aqui. Eu vou passar mais um slide aqui para fazer uma conclusão aqui desses três aulas ali. O objetivo que a gente tinha, né? Eu acho que a gente conseguiu passar e pode mandar mensagem, depois eu interrompo aí.
Então, a ideia básica era fazer com que o pessoal conseguisse apreciar mais o jogo de beisebol. Quem nunca assistiu, pelo menos tendo conhecimento dessas regras básicas e um pouco já, algumas regras já um pouco mais sofisticadas, mas com certeza com isso aqui já consegue já entender o jogo e começar a aprender a gostar do jogo, tá? Então a gente passou por essas regras básicas, né? E, claro, nós temos interesse em incentivar mais pessoas aí a praticar o esporte, né? O beisebol e o softball. Eu acho que é interessante, realmente, quanto mais a gente divulga, vai ter mais gente interessada, né? E também, um apelo até que a gente faz aqui, para quem já está no meio, os pais, etc., que estão lá, para formar, né? Com isso aqui, tem interesse em aprender um pouco mais as regras, ser árbitro, né? Como a Paty fez ali, e gostou, está nesse meio já há tantos anos ali, né? E também anotadores. A estatística eu acho uma coisa muito legal, e dá para entender muito do jogo, dá para entender de toda. Os técnicos precisam dos anotadores até para definir sua estratégia de jogo, inclusive, e também a anotação oficial. Eu acho que isso aqui realmente vale a pena. Eu recomendo aí para os pais, quem está começando agora, claro. Comece entendendo as regras e depois passa, porque anotar é anotar o que aconteceu no jogo. É tão fácil quanto isso, e isso que a gente colocou aqui, tá? E os árbitros também. Eu acho que tem muitos árbitros aí que gostam de apitar, pegou o gosto, né? E está trabalhando muito sério em cima disso. E até um ponto que eu comento, assim, acho que a ex-jogadores, ou era muito comum no Canadá também, jogadores, né, que ligavam tanto árbitros como anotadores, assim, às vezes árbitros, a pessoa tem 16 anos, o árbitro estava a categoria de 14. Era até um incentivo dos técnicos, não, para você também entender, não só só jogar, né, acho que tem toda uma questão maior. E a anotação eu acho interessante, não só porque você anota o jogo, mas depois quando você faz vários jogos, você começa a ter uma outra visão, né, você começa a ter... se o jogador está ficando melhor um ano ou pior, onde ele está. Então, acho que a anotação, depois que acaba o jogo, ela é extremamente interessante. Não, mas é isso mesmo. Algumas categorias nossas, o pessoal está começando a anotar todos os jogos durante o ano, até para ver evolução, né? E alguns técnicos usam, inclusive, para mudar a estratégia de jogo. Né? É muito interessante, é muito bom. Bom, e por fim, pessoal, eu queria dar um recado. Eu estive no beisebol, né, há muito tempo e eu posso até testemunhar o seguinte, que o beisebol e softball do Nippon, aliás, não é só o Nippon, né, grandes equipes aí, agremiações também de beisebol aqui no Brasil, a filosofia, né, aqui do Nippon é que seja formação de pessoa humana, pessoal, né, e sendo um esporte de família. Participam aí não só o atleta, né, o filho, a filha, mas a família inteira faz parte, inclusive colaborando lá até na confecção ali de comidas, né, de preparar as coisas, mas enfim, mas o convívio familiar é muito importante e essa filosofia que a gente tem no Nippon, e eu acredito que nas outras agremiações também, até para que possa aproveitar os pontos positivos de todo o esporte, né, de disciplina, esse tipo de coisa. O beisebol agrega uma coisa adicional, que são os valores positivos da cultura japonesa, né? Isso porque aqui no Brasil o beisebol foi introduzido pelos primeiros imigrantes, né? E manteve muito essa tradição da cultura, da disciplina, né? Da ética. E isso permanece ainda dentro dessa família de beisebol, tá? Então, muitas agremiações também mantêm essa mesma filosofia. Isso é o ponto forte, vamos dizer, do ponto de vista de formação da pessoa humana, tá? Então, eu muito recomendo a pessoas que estão fora e quiserem entrar, procurem lá o departamento. Eu acho que vale a pena, porque é um esporte muito integrador dentro da família. Como participa a família, une mais aí os pais com os filhos, etc. Aí vem tchan, bachan, tio, tia, etc. Tá? Bom, pessoal, esse foi o recado que a gente tinha. Vamos ouvir as dúvidas aí, alguns comentários. E
Kazu, sabe, só uma questão que você falou de da cultura japonesa, como você comentou, quando, assim, não são todos os países em que você faz aquela fila inicial e a fila final, né, de você agradecer o adversário, né, por estar lá. Eu acho que isso é super interessante. Por exemplo, lá fora não, lá fora acabou o jogo, no máximo você cumprimenta a mãozinha ou não, mas eu acho que essa coisa de você abaixar a cabeça, né, tem muita gente que fala, mas por que você faz isso? Porque é o respeito pelo adversário. Não, mas isso aí é muito bonito. Nós tivemos aqui o Confra em fevereiro, onde tivemos aí uma mini Olimpíada lá no Nippon, participando aí os vários países aqui das Américas, né? E eu tive testemunhando a equipe do Peru e do Paraguai, que chegaram mais cedo e foram treinar lá no campo de beisebol lá do Nippon. E a nossa mãe de todas, ali, a Maria, falou, não, nós temos que servir alguma coisa para eles, coitados, eles vão treinar lá, né? Mas tem um restaurante já previsto, mas assim. E ela foi lá e para servir pelo menos um bolinho de chuva, coisa desse tipo. Olha, adulto, né? Em seleção. E você sabe que tanto a equipe do Peru quanto a equipe do Paraguai, eles formaram uma fila, abaixaram a cabeça para agradecer lá as mães que estavam lá. Cara, é assim, é muito emocionante isso daí, né? Então, essa cultura é uma cultura que transcende o próprio país, né, as Américas e tal, que eu acho que é de principalmente preservar os valores positivos. Claro, tem algumas coisas ali que a gente não gosta, né, tal, mas, assim, os valores positivos nós temos que preservar. Então, eu acho que o beisebol é uma dos esportes que permite esse tipo de coisa. Bom, pessoal, tem alguém com alguma dúvida, algum comentário? Kazu, obrigada. Wagner, obrigado pelo convite. Eu acho que foi bem interessante. Se estendeu um pouquinho, acho, pelo horário, mas acho que foi um bate-papo legal. Espero ter... Eu sou uma pessoa, às vezes, difícil, não sou uma boa comunicadora. O Kazu já é craque, mas obrigada pelo convite. Espero ter ajudado. Tá? Muito obrigada. Ok, Paty, mais uma vez eu agradeço aí a sua participação. Foi realmente de grande valia, né? Até para poder, com o seu credencial, vamos dizer, de árbitro internacional, realmente o pessoal tem um respeito muito grande, né? E isso é bom, porque às vezes a gente fala de regra e sempre tem discussões, né? De árbitros, de regra, porque o pessoal costuma discutir muito. Mas eu acho que a ideia de que a gente entendendo o conceito básico, o restante, as exceções, a gente precisa entender por que tem as exceções. E aí, eu acho que isso aí ajuda muito e as regras vão mudando, né? Às vezes, uma regra que era daquela forma, ela vai se alterando. Né? Claro, claro. Inclusive, eu comentei aqui no início, né, uma regra tão básica quanto o rebatedor designado. No próprio Estados Unidos, tem duas ligas de beisebol, né, são as ligas principais, inclusive disputam entre eles. Uma delas não tem rebatedor designado e o outro tem. Né? Então, são regras assim, colocadas e que é válido, né? Bom, pessoal, mais uma vez aí eu agradeço. Sim. Oi, Kazu. Paty, aqui é o Flash, tudo bom? Opa, fala Flash. Opa, tá o diretor de beisebol aí, olha só. Oi, Paty. Ô, Kazu, parabéns, viu, pelas aulas que vocês deram. Eu até escrevi um comentário aí agora no chat, dizendo que eu tenho aí quase, sei lá, 43 anos de beisebol. Tá ficando velho, hein? Tô velho. Como atleta, como técnico, como dirigente, como árbitro, inclusive, dirigente. E as regras, elas realmente... existe um livro de regra, mas as variantes delas são inúmeras. E a gente está sempre aprendendo. E mesmo nas regras básicas, às vezes tem dúvidas entre técnicos, entre dirigentes, entre árbitros, inclusive. Né? Então, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa da Academia do Futuro. O Wagner está na escuta aí também. E sei também que esse Direto do Dente é uma sementinha que o Kazu também plantou aí, né? E a gente abraçou essa causa. E todos estão de parabéns. Paty, minha parceira também de arbitragem, aprendo sempre com você nos seus comentários. Obrigado, muito obrigado. Isso. Obrigado. Era isso o comentário. Valeu, Kazu. Ok, valeu. Obrigado aí pelo prestígio aí.
Pessoal, então, eu agradeço mais uma vez aí, todos vocês aí que acompanharam durante esses três etapas do curso, né? É um curso simples, mas que a gente fez de tal forma que pudesse abrir aí pelo menos uma perspectiva de o pessoal começar a assistir os jogos aí, seja da Major League, ou seja do Campeonato Paulista, assim que começar, porque vão ser transmitidos e vai estar com os nossos times lá participando aí dos jogos, tá? E agradecer aqui, parabenizar também a Academia do Futuro, né, que eu já comentei no início, por todas essas iniciativas que está tomando agora um vulto grande aqui, tá? Sendo coordenado aí pelo Wagner, de uma forma muito boa. Eu acho que é isso, né? Muito boa noite. Bom, continua, todos os dias, às 21 horas, tem atividade aqui, viu? Não se esqueçam, né? Tanto da parte de cursos, da parte colaborativa, conectividade, entretenimento, tem tudo, tá? Fora as entrevistas. Aliás, tivemos aí a entrevista do Zico, né? Que realmente foi uma bela surpresa, e o Zico que está ali que já, agora atualmente ele está no Japão também, morando lá de novo, né, e voltou, que aprendeu muito da cultura japonesa, e recebeu muito, muito bem aqui o pessoal da Academia do Futuro, né. Eu aqui quero agradecer também mais uma vez aí o Zico poder participado desse programa aqui, né. Tá de parabéns aí, então, mais uma vez, a Academia do Futuro aí. E o Wagner, você é o coordenador de tudo ali, viu? Meus parabéns aí. Muito obrigado.